Olá! Hoje o Política em Pauta coloca em discussão e debate com o nosso convidado, o professor Aldair Oliveira de Andrade, a proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Pedro Paulo. Tá? Professor Aldair, seja bem-vindo. Tá? Agradecemos a ter aceito o nosso convite. O professor Aldair, ele é da Associação do Docente da Universidade Federal do Amazonas, foi presidente da associação, fez parte da direção, é bacharel em Administração e Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas e doutor em Ciências Políticas. Desculpa, Ciências Sociais. Tá? Só daí. O Brasil, desde 1988, a partir da Constituição, sofreu ou veio uma série de reformas. O que essas reformas sinalizam? Primeiramente, muito obrigado, professor Nonato, pelo convite. É um prazer estar aqui e contribuir nessa discussão. Um esforço muito grande do país a construção de uma Constituição pós-ditadura militar, né? Empresarial militar, 1988. Mas a reforma do Estado brasileiro, ela vem ainda do período militar, 1965, com o Decreto 200. De 1988 para cá, nós tivemos diversos momentos. O mais emblemático é o período Fernando Henrique Cardoso, 1988, e depois no segundo governo, com a Emenda Constitucional 19. Essas emendas, Emenda Constitucional 19, Emenda Constitucional 41, muito recentemente a 2.618, que é a FUNPRESP, a já recente, e a Emenda Constitucional 103, todas elas têm a mesma perspectiva, né? Umas mais direcionadas à reformulação ou reestruturação administrativa do Estado, diretamente, como a Emenda Constitucional 19 e a 41, e outras com a perspectiva de, por um desvio, vamos dizer assim, fazer correções ou ajustes nas carreiras docentes, de servidores públicos de modo geral, no regime público, no regime próprio de Previdência e Seguridade Social e regime geral de Previdência Social, mais caracterizado com a 12.618, que é de 2016, e a Emenda Constitucional 103, que é chamada Reforma da Previdência. Mas, de modo geral, o Brasil tem, nesses tantos anos de Constituição desde 88, tentado modificar, e vem modificando de forma continuada, a Constituição. A Constituição brasileira é uma coxa de retalho. E o que nós temos no horizonte agora é que esse novo ataque à Constituição, portanto, essa chamada reforma administrativa, é um ataque muito feroz naquilo que foi preconizado como Estado brasileiro na Constituição de 88. Então, hoje nós temos um pacote, né, que tem 3 movimentos, né? A PEC 32 de 2020, ela tinha apenas era uma emenda constitucional, né? Aparentemente menos pesada, mas não menos danosa. Hoje nós temos uma nova reforma, uma nova proposta de reforma administrativa muito mais pesada e muito mais danosa, tanto na sua metodologia de divulgação, implementação e elaboração, como também na sua forma de propositura para o Congresso brasileiro. Nós temos uma PEC, uma emenda constitucional, nós temos uma lei complementar e uma lei ordinária. Professor, essa reforma administrativa, ela se articula com a reforma da Previdência, a reforma do arcabouço fiscal também, tá? E em que medida elas, como diz, se interagem? Perfeitamente, excelente pergunta. A reforma administrativa, essa reforma administrativa, ela tem como um dos elementos já pensar no teto dos gastos quanto aos serviços públicos, né? Nós temos uma perspectiva de que somente 2,5% poderá ser corrigido, ou seja, acesso à correção pelo teto dos gastos, no teto dos gastos para os serviços públicos, 2,5%, independente da receita líquida, né? O Brasil pode ter uma receita líquida bem maior, mas só é possível majorar o teto dos gastos em 2,5%. Isso é um absurdo.
né? Esse é o primeiro elemento. Então, é uma reforma fiscal nos serviços públicos. O segundo elemento é que a reforma também vai mexer com a Previdência, direta e indiretamente, porque ela vai estabelecer um novo regime de contratação dos serviços públicos, de modo geral, tanto das contratações para as carreiras com seus níveis, nós teremos uma mudança de níveis, como para a prestação de serviço público, né? Então ele vai, de certa forma, essa reforma, esses três elementos, emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária, vão redesenhar o serviço público. E as consequências são diretas na Previdência Social e na Seguridade Social. Nos serviços, nós temos duas formas. Nós temos regime próprio de previdência, que é próprio dos servidores públicos federais, e nós temos o regime geral de previdência social. Os empregados públicos geralmente estão no regime geral de previdência social. São aqueles empregados públicos que estão pela CLT. E o regime próprio de previdência social são aqueles que estão no regime jurídico único. O que é que essa contra-reforma traz? Nós chamamos de contra-reforma para descaracterizar que não é uma reforma, porque ela destrói. Ela vai permitir que o Estado brasileiro contrate para atividades fins, por exemplo, para serviços públicos, né? Não mais pelo regime jurídico único, mas pela CLT. É isso que está no impacto na Previdência? Na Previdência. Tá certo. Então, por isso que a gente começa a entender por que no Congresso também havia uma discussão de não reajustar o salário mínimo à inflação mais o ganho real, porque isso impacta também no pagamento de previdência de quem recebe pelo teto, né? Professor, e essa reforma administrativa, qual a leitura, e conta um pouco dessa história, dessa reforma administrativa, antes de ela se concretizar enquanto essa proposta de emenda constitucional. As reformas administrativas no Brasil, de um modo geral, elas visaram em determinados momentos redesenhar o Estado e os serviços públicos brasileiros, seja no governo militar, seja em 98 com o Fernando Henrique, seja e depois com algumas outras medidas transitórias que tiveram por aí. Elas se tornaram muito mais necessárias a partir de 2008 com a crise econômica. Então nós tivemos reforma, por exemplo, na Grã-Bretanha, a Margaret Thatcher fez reformas estruturais, né? Mas a partir de 2008, o mundo passou por uma avalanche de reformas administrativas. Nós tivemos uma reforma administrativa draconiana com Pinochet. Nós tivemos reformas administrativas na Espanha, na Grécia, Portugal, na Ucrânia, né? Nós temos aí 16 a 20 reformas administrativas em países europeus de um modo geral. Mesmo na América do Sul também tivemos. Mas o que é que tornou interessante a partir de 2008? A partir de 2008, a pressão do mercado, do Estado neoliberal, começou a imprimir para os Estados, para a defesa da sua soberania e para a defesa da sua economia, que ele diminuísse o poder do Estado ou o tamanho do Estado brasileiro. Os Estados nacionais, no caso o Brasil também. De certa forma, o mercado tem imposto aos países a redução do Estado social ou do chamado Estado de bem-estar social. Isso implica que o Estado precisa diminuir, precisa reduzir a sua inserção nos serviços públicos. O Brasil não é diferente. Nós diríamos que as mudanças que tem nos estados que reformularam a sua administração tem a ver com a pressão do mercado. Nós não podemos dizer que não seja necessário uma reforma administrativa. Os estados precisam se reformular, precisam se adaptar aos novos tempos, novas funções, novas carreiras, novos cargos, isso é natural. O problema é que o Brasil ele está propondo uma reforma que não nasce de uma perspectiva de participação social. Um grupo de trabalho construído com menos de 6 meses se juntam com algumas celebridades do mercado, né? Quem elabora um projeto de reforma administrativa brasileira são as federações do comércio, para você ter ideia. O projeto entregue para o Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro, que é o presidente desse GT, foi entregue pela Federação de Comércio. As audiências públicas, as entidades representativas e associações e sindicatos não participaram efetivamente, foram, de certa forma, simbólicas, mas não participaram efetivamente da construção de um projeto de reforma administrativa que defenda o interesse da nação e o interesse da população brasileira.
Então, o que está por trás dessa reforma são 3 enganos que eu tenho repetido isso em algumas ocasiões, né? Primeiro, uma falácia de que nós temos empregados públicos ou servidores públicos demais. É uma falácia. Isso não se concretiza porque nós estamos bem abaixo da OCDE. A OCDE tem 17% a 20%, dependendo do ano que você verifica, o Brasil não tem 12%. Né? Nós temos 12 milhões de servidores públicos, né? Que nós gastamos muito com os serviços públicos. É falso que nós não somos, que o Brasil não é eficiente em serviço público. A pandemia e todas as grandes calamidades que nós tivemos nos últimos tempos prova que o serviço público tem qualidade. Então, essas discussões, elas têm um pano de fundo falso para enganar a população, mas, de modo geral, nós estamos muito preocupados com uma reforma fiscal. Agora, eles também justificam a reforma administrativa falando da ineficiência do serviço público. Qual é essa leitura que o senhor faz sobre essa narrativa? É uma narrativa perigosa e falaciosa, porque o Estado brasileiro, essa ideia de que o brasileiro ou o serviço público não é eficiente, ela precisa ser pesada a partir dos próprios instrumentos que a Constituição garante para avaliação de eficiência. Todos os servidores públicos passam por estágios probatórios, por avaliações contínuas, né? Existem servidores públicos de diversos níveis de complexidade de diversas atividades, né? A própria Constituição e o direito administrativo garante que os servidores possam ser avaliados continuamente na prestação dos serviços públicos, que a comunidade possa avaliar isso. Para isso existem os órgãos de controle, as entidades de Estado que controlam, que administram e fiscalizam os serviços públicos. Então, dizer que o Estado brasileiro, os serviços públicos brasileiros não são eficientes é uma espécie de um discurso falacioso que não leva em conta aquilo que o Estado brasileiro, a partir das suas instituições de pesquisa, educacionais, tecnológicas, tem produzido nos últimos tempos. 2 exemplos claros. O Brasil produziu, durante a pandemia de Covid-19, muita tecnologia. Nós tivemos 700 mil mortes no Brasil. Se não fossem as instituições e as fundações de pesquisa brasileira, nós teríamos, muito provavelmente, um percentual muito maior de mortes, por falta de tecnologias que nós tínhamos nos nossos hospitais, nos institutos de pesquisa e nas fundações. Então, é uma leitura desonesta, é uma leitura enviesada, porque joga aquilo que é quase exceção no serviço público, que é natural que no serviço público você tenha momentos que em determinados setores tem um melhor ou maior desempenho, mas você tem que levar em conta que o Estado brasileiro tem responsabilidades. Você quer cobrar um resultado excelente de alguns serviços públicos quando o Estado precariza. Isso mesmo. Agora, professor Aldair, essa reforma administrativa, que é uma PEC, na realidade, ela atinge os entes federativos, né? Todos eles. E como, a partir dela, qual vai ser os impactos também na esfera estadual e municipal? E como o senhor avalia, principalmente na esfera municipal, que é mais próxima do cidadão? Olha, nós podemos dizer assim, de grosso modo, que nós levaremos necessariamente a uma perspectiva patrimonialista, uma perspectiva subjetiva de gestão pública. Hoje, os serviços públicos brasileiros, o grosso está, nós temos 60% dos servidores públicos nos municípios, 30% nos estados e 10% na União. Muito bem. Os concursos públicos hoje já são uma peça rara, vamos dizer assim, na esfera municipal, porque existe uma política mesmo de contratações de temporários, principalmente na educação e na saúde, que tem maior demanda. Com a reforma administrativa, essa proposta que está aí, a gente está dizendo para o Estado, para a União, para os municípios e o Distrito Federal, que não há obrigatoriedade de concurso público pelo regime jurídico único. Ou seja, você pode contratar, isso que é contraditório. A PEC fala em concurso de servidores temporários, 10 anos. Certo. Como é que você pode ter servidores públicos temporários? É uma contradição. Nós teremos servidores públicos temporários por 10 anos, regidos pela CLT, com todos os direitos e garantias, mas por 10 anos. Isso você precariza os serviços,
você não dá a garantia de continuidade dos serviços públicos, você coloca o cidadão numa fragilidade porque ele não tem segurança de continuidade, porque isso pode, à revelia dos gestores, dos prefeitos, né, dos governadores e do presidente, aniquilar determinados tipos de serviços se achar que não é eficiente, com a avaliação contínua que todos os servidores serão submetidos, servidores contratados. Sobre a proposta de emenda constitucional, ela vem acompanhada também de leis complementares, né? O que significa essas leis complementares e qual é a finalidade dela? Elas, basicamente, elas têm uma perspectiva de apoio ou complementação daquilo que é estabelecido na emenda constitucional. Mas o que está em jogo nessas três medidas? É a forma de aprovação. É uma regulamentação? É uma regulamentação. Tanto a lei complementar como a lei ordinária, elas regulamentam aquilo que é proposto na emenda constitucional. Já houve uma outra experiência de reforma, principalmente de PEC, que ela vem em seguida, quase ligada imediatamente a uma lei complementar ou ordinária? Então, de um modo geral, as leis complementares, elas são feitas logo depois, na sequência, porque elas regulamentam aquilo que foi aprovado na PEC, na emenda constitucional. Elas têm uma perspectiva de regulamentar. Eu faço essa pergunta porque tem muitos artigos da Constituição que não receberam esse tratamento. Não foram regulamentados. Perfeitamente. É isso mesmo. Mas o que vem agora, o que é diferente nesse momento? Nesse momento é diferente da PEC 32, porque não só eles estão implementando mudanças draconianas na Constituição, a Constituição brasileira está sendo rasgada. E essas mudanças constitucionais com inserções, são inserções de artigos, 38 passa a ter 39A, 39 passa a ter o 39A, e outros artigos, né, eu contei mais de 15 artigos da Constituição que são modificados ou incluídos com um segundo artigo. Né? O que vem agora é diferente. O Estado... Então não é uma emenda à Constituição, né? São uma reforma mais ampla. É uma reforma constitucional. Né? Você está inserindo novos elementos na Constituição por um processo totalmente esdrúxulo. Certo. Não tem uma estatuinte. Nós não temos um movimento estatuinte agora, não está se pensando, você está produzindo, a partir de uma PEC, uma mudança na Constituição Federal de 88. Quais são esses tópicos da Constituição que eles mexem? Olha, tem vários artigos. Assim, o mais emblemático que a gente tem é o artigo 37, o 41 e o 39. São artigos muito mais pesados para a Constituição. Um que trata dos servidores públicos federais e um que trata dos regimes fiscais dos estados, municípios e distritos federais. Esse dos federais, qual é a leitura que o senhor faz com relação a essa reforma? A reforma administrativa para os servidores públicos, de modo geral, ela destrói a carreira dos servidores públicos, de modo geral, a partir que fragiliza muito o regime jurídico único, dando a possibilidade de contratação de temporários, estabelece o projeto de gestão por desempenhos, avaliações periódicas, você quebra a perspectiva de continuidade de carreira, você impede progressões e promoções, você cria a ideia de bônus como reposição salarial. Meritocracia? Exatamente isso. Inclusive, o próprio texto da emenda constitucional, dessa PEC, ela fala em meritocracia, exatamente isso, esse termo. Além de estabelecer princípios, por exemplo, consensualidade. Um princípio que está sendo estabelecido, além daqueles princípios estabelecidos na Constituição Federal, que é transparência, tem agora um princípio. Olha, a Constituição de 88 tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade, no texto da PEC, no artigo 37, ela desaparece. Esse conceito de publicidade é extinto. Ou seja, transparência. Não tem publicidade. Mas, em compensação, você está incluindo agora digitalização, motivação e consensualidade. Aí a gente fica pensando, o que quer dizer isso? Consensualidade. Entende? Então você tem agora novos princípios constitucionais que causam uma instabilidade. O que quer dizer consensualidade para o servidor público? Isso você está alterando o artigo 37 da Constituição. E nesse artigo 37?
que hoje vigora, e ele garante o quê? Ele garante legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E por que mudar nesse tópico? O artigo 37 da Constituição trata especificamente das carreiras e dos serviços públicos federais ou entes federativos, né? O artigo 37 é muito caro porque é nele que você trata dos concursos, da investidura, da fiscalização, da continuidade, da progressão, da promoção, da avaliação. Então, trata especificamente daquilo que é próprio do serviço público, dos servidores públicos brasileiros. Então, o artigo 37 ele é vital. Então, se você ataca um artigo que garante o concurso público, a avaliação periódica, o serviço público, a carreira do servidor público de um modo geral, você está destruindo a carreira. É uma flexibilização. É uma flexibilização. Agora, professor Aldair, vamos fazer um pouco da carreira docente. Quais são os impactos na carreira docente, na vida acadêmica? Assim, eu diria que... Assim, essa reforma, né? Eu diria que, professor, o impacto é direto e indireto. Direto por quê? Você está fragilizando a possibilidade de progressão na carreira. Então, o texto diz assim, as progressões por tempo serão suspensas. Não teremos mais progressões por tempo. Há um tempo determinado para isso ou não? Não tem regra clara. Quais serão os critérios para a progressão e se haverá progressão? Ou seja, o congelamento? Lá, Fernando Henrique? Aparentemente tem pistas de que será por pontuação. Será estabelecido uma avaliação por metas e desempenho e por pontuação. Alguma coisa nesse campo previsto nas leis complementares sobre isso? Leis complementares falam em avaliação periódica por meta e desempenho. Mas ele não define os tópicos. Não define, será elaborado depois. Então, além dessa, ainda terá outras implementações. Mas comente um pouco mais dessa questão da... Ele trava, na realidade, a projeção da carreira docente na perspectiva do professor, né? Sim. Como que funciona hoje e como que ficaria? Hoje, o docente da universidade, de um modo geral, depois do último acordo, nós tínhamos 16 níveis, né? Foi mexido na carreira para no primeiro nível, nós temos agora 13 níveis. Então, de modo geral, os servidores públicos das universidades federais e EBTT chegam ao topo da carreira em 19 anos. 19 anos. A proposta da emenda constitucional, essa aqui, ela está dizendo que serão 20 níveis, no mínimo um ano para cada nível. No mínimo um ano. Isso quer dizer que você pode ter níveis com mais de um ano entre um nível e outro. Você tem 20 níveis gerais, mas você pode ter níveis, por exemplo, no nível 4, você pode ter 2 anos de interstício. Então, você pode chegar aí, no limite, se nós levarmos isso a ferro e a fogo, nós podemos dizer que nessa estrutura é possível que o servidor tenha que completar 40 anos para chegar no topo da carreira, nessa perspectiva. 40 anos, né? Se nós tivermos aí 2 anos por cada nível, né? Então, esse impacto é direto e imediato, né? O segundo é essa ideia de pensar numa carreira níveis únicos para todos os serviços públicos é um absurdo. Nós temos hoje 120 estratos de carreiras nos serviços públicos, no modo geral, brasileiro. Quer se pensar em 20. Mas quando você pensa em 20, você não está dizendo que você vai engrossar esses 20 níveis com altos salários. Pelo contrário, você vai achatar, porque você vai querer... O menor nível será o salário mínimo. Está dizendo assim, dos 20 níveis, o menor é o salário mínimo, e daí proporcionalmente. Você não pode ter no nível superior 4 vezes o salário mínimo. Então vai ser uma coisa. Eu nem imagino como será feita essa engenharia, porque é quase impossível. Além desse ponto, qual é o outro que o senhor vê como extremamente pernicioso para a classe docente? Olha, os docentes não têm nenhuma garantia de aposentadoria. Nenhuma garantia de aposentadoria e recebimento de pensões. Porque a reforma, ela pensa o seguinte, se você tem agora já uma modificação a partir de 2003 e a partir de 2013, nós temos já uma perspectiva de contribuição para a Seguridade Social totalmente diferente. Até 2003, nós tínhamos paridade e integralidade, ou seja, o docente, o servidor público, se aposentava com todos os salários, com a mesma perspectiva, e tinha correções, paridade e integralidade. Então, correção nos ativos, correção nos pensionistas ou aposentados. A partir de 2003, isso acaba.
Como é que ficam os aposentados Não ficam. dessa engenharia? Não ficam. Essa engenharia do mal. Efetivamente, essa engenharia do mal quer dizer o seguinte, que depois que você se aposentar, se você não tiver feito o seu pezinho de meia, o Estado brasileiro não garante a sua aposentadoria. Por que não garante a sua aposentadoria? Porque o Estado brasileiro é perverso? Não, porque o Estado brasileiro não terá recursos para bancar a sua aposentadoria. Está no artigo 100 da PEC, Emenda Constitucional 103, que diz o seguinte: se o Estado brasileiro, quando pensar nos cálculos de aposentadoria, não tiver recursos para fazê-lo, o Poder Executivo, o presidente, poderá atribuir novas taxas de contribuição para aposentados e pensionistas para que tenha receita para pagar os aposentados. Ou seja, aquele que contribuiu e se aposentou poderá novamente vir a contribuir. Além desse ponto, qual o outro ponto que o senhor vê como péssimo para a classe, para a docência? Foi criado agora com essa proposta um primeiro que é um sistema de avaliação pública, né? Chama SINAP, Sistema Nacional de Avaliação de Políticas Públicas. Isso ataca 3 esferas. Mas para os docentes e para os servidores públicos federais, foi criado uma proposta de criação do Conselho de Política de Administração e Remuneração. Isso quer dizer o quê? Que os docentes, servidores públicos docentes, só terão qualquer reajuste se este conselho achar que merecem reajuste. Quem vai dar o reajuste, vai dar o aval para reajuste para os servidores públicos, não é mais a mesa de negociação dos servidores públicos, mas o conselho, que a partir de uma avaliação vai dizer se os servidores públicos merecem ou não correção salarial. Alguma garantia dessa reforma para aqueles que já estão na ativa de terem um período de transição? Nenhuma garantia. A emenda constitucional, de um modo geral, em alguns elementos, ela coloca um teto de 10 anos para a sua total implementação, com tempos diferentes de acordo com cada medida. Mas não há a menor garantia, porque a perspectiva que está no horizonte da contra-reforma administrativa é fragilizar as relações laborais de prestação de serviço para todos os serviços públicos. Primeiramente, com a majoração da sobrecarga sobre o desempenho, por metas de desempenho, não é? E segundo, por avaliações contínuas, que vai levar a um nível de estresse, né, continuado, e essa instabilidade ou insegurança de qualquer remuneração que não seja que está no vencimento básico. Então, é uma questão que nós estamos discutindo, e se essa perspectiva for verdadeira, a PEC deixa uma pista, isso precisa ser ainda discutido mais, que o Estado brasileiro não vai garantir em nenhum vencimento diferente daquilo que nós chamamos de VB, ou vencimento básico. Nós docentes hoje da Universidade Pública, temos 2 linhas no contra-cheque: vencimento básico e retribuição por titulação. Não está explícito nessa contra-reforma que a retribuição por titulação continua garantida. A única coisa que diz lá é: o Estado brasileiro vai se responsabilizar e garante vencimento básico. Então isso é terrível, você pensar que hoje aquilo que é parte maior do seu salário, que é retribuição por titulação, pode ser retirado em qualquer momento pelo Executivo, desde que seja comprovado pelo Conselho de Política de Administração e Remuneração que isso está impactando no orçamento público. Parece-me que fica uma questão disso. Nós queremos que você seja eficiente, nós queremos que você, de alguma forma, exerça uma atividade pública de uma forma plena, mas, ao mesmo tempo, as condições são contrárias, né? São contrárias. E aí, como é que vai? Fica meio um contrassenso quando eu peço que você avaliar você por que parâmetros se as condições não são dadas adequadamente. Esse é um paradoxo terrível, porque o Estado brasileiro sai de cena, vai exigir maiores resultados sem investir efetivamente em melhores condições de trabalho. Então, efetivamente, o Brasil está pensando em investir menos e ter mais resultado.
É a perspectiva que é falaciosa, que é mais com menos. Isso nunca deu certo. Não deu certo no Chile, não deu certo em Portugal, não deu certo na Espanha, não deu certo na Dinamarca. Em nenhum país se faz mais com menos. Porque quando você tira recursos dos serviços públicos, das condições de trabalho dos servidores públicos, é impossível que o servidor público faça mais com menos. Porque o Estado brasileiro está se eximindo de investir em infraestrutura, num parque de qualidade. E o servidor público, como é que ele vai produzir mais com menos, se ele está em piores condições de trabalho? Então, essa equação nunca deu certo. Pessoal, daí, essa reforma administrativa também, ela, como o senhor iniciou a sua fala, eu estou dizendo que nós temos um déficit de servidores públicos. Tanto é que já estamos no segundo concurso nacional unificado, tá? Nessa dinâmica, domingo passado, várias pessoas se prepararam, se dedicaram, viram oportunidade e também interesse de estar no serviço público. Como é que fica essas pessoas que estão aí, que poderão vir a integrar o serviço público? Na medida em que você tem essa emenda, em que eles querem levar toque de caixa. Olha, é uma situação extremamente delicada e talvez a população não percebeu o que está em jogo, né? A ideia é que seja criado um Banco Nacional de Servidores Públicos. E esses servidores concursados ou concurseiros integrarão esse Banco Nacional e esse Banco Nacional será acionado toda vez que o Estado precisar de novos servidores públicos temporários. Então, além de ser perigoso, você faz um concurso público nacional elaborado por alguém, sem levar em conta as regionalidades e as particularidades. Então, a ideia que está prevista é que você terá um banco de servidores públicos à disposição. E, em qualquer momento, você chama esses servidores para prestarem serviço para o Estado. Você tem um problema de continuidade. Você tem um problema de continuidade, porque você não garante mais que o servidor público tem uma carreira. Ele tem 10 anos. Ele sabe que ele só tem 10 anos. Ele não vai ter mais do que isso nunca. Isso, além de fragilizar a continuidade e a falta de um plano de carreira, já que ele só tem 10 anos, qual é a carreira que ele vai fazer em 10 anos? Ele não tem perspectiva. Ele sabe que ele é servidor público temporário. Isso fragiliza o servidor, aquele que fez o concurso, e fragiliza os serviços públicos, porque esse servidor público está aqui hoje e não vai estar amanhã. E, além do mais, é a questão do tempo, né? Você vai ter um interstício em que ele vai poder ser convocado novamente? Sim, a perspectiva é que o interstício hoje você tem para 12, hoje são 24 meses, mas eles querem reduzir para 12 meses. A proposta é reduzir. Você pode prestar um serviço para o Estado e depois de 12 meses retornar para o Estado. Mas você imagina o que significa isso? Então você está, de certa forma, incentivando o patrimonialismo. Né? Quer dizer, se você não tem servidores públicos concursados com regime jurídico único de prova e títulos, que não pode ser demitido por qualquer coisa, agora você poderá ser demitido de qualquer coisa. A reforma constitucional ela vem dizendo o seguinte: o que é que diz o regime jurídico único, não é? A Lei 8.112. Qualquer servidor público pode ser exonerado, desde que o processo administrativo disciplinar seja, ouvindo todas as partes, o contraditório e tudo mais, transitado em julgado. A reforma administrativa, não. Você pode ser exonerado na primeira instância. Isso implica... Sem transitado em julgado. Sem transitado em julgado, Sem né? transitado em julgado. Agora, faz considerações finais, Jodaí. Quais são os pontos mais nevrálgicos dessa reforma? Eu diria que, se nós dissermos que é uma destruição dos serviços públicos, né, uma desestruturação dos serviços públicos, nós não estamos sendo levianos. Né? Talvez a gente esteja exacerbando um pouco na tinta. Mas dizer que o Estado brasileiro não mais prestará serviço público é falso. Não é verdade isso. O Estado brasileiro vai continuar fazendo concursos, só que temporários.
Vai ter concursos pelo regime jurídico único? Sim, mas para algumas carreiras. O Estado brasileiro continuar prestando determinado serviço? Sim, mas com cuidado. E também vai compartilhar com entidades prestadoras de serviço para o Estado, organizações sociais, ONGs, que vão contribuir com o Estado para prestar serviços que seriam da natureza do Estado. Nós teremos um novo perfil de servidor público. Nós teremos nos serviços públicos vitais, servidores públicos temporários. Isso fragiliza não só a relação interna entre os servidores públicos, que terão carreiras distintas no mesmo departamento, no mesmo setor, que estarão em perspectivas de trabalho totalmente diferentes. O mesmo servidor público desempenhando a mesma função será avaliado de forma diferente, porque ele está em regime diferente. Esse é o primeiro elemento interno. E o elemento externo? A população vai ter que avaliar esses servidores sem ter consciência de quem ela está avaliando, porque as condições para que ele preste serviço não serão dadas e não poderão ser cobradas do Estado brasileiro. Serão cobradas das entidades que foram contratadas para prestar esse serviço. Fragiliza a relação entre o prestador de serviço, o Estado ou o cidadão brasileiro prestador de serviço, e o próprio usuário do serviço brasileiro. Então, de certa forma, há um processo de desestruturação dos serviços públicos brasileiros, de um modo geral. E como a sociedade deve pensar ou deve reagir a essa mudança, essa proposta de emenda constitucional? A sociedade precisa compreender o que está em jogo. Ela precisa sair do imobilismo, ela precisa se manifestar, ela precisa cobrar dos seus deputados, dos seus senadores, que isso precisa ser levado em conta a continuidade dos serviços públicos. O cidadão está sendo prejudicado. Os deputados e senadores, principalmente os deputados que passaram no primeiro projeto, eles precisam ser cobrados quanto à responsabilidade de que medidas estão tomando, porque isso ficará para toda a sociedade, não para essa legislatura, para todos os cidadãos, para os que estão prestando serviço hoje, para o cidadão que recebe serviço público hoje, ou se beneficia de serviço público, e para os futuros, porque é uma emenda na Constituição, não dá para daqui a pouco modificar. Então, o cidadão precisa compreender o que está em jogo. E o que está em jogo? Está em jogo a qualidade dos serviços públicos fundamentais, saúde e educação. Esses dois elementos, esses dois serviços públicos que são garantidos pelo Estado, não mais serão necessariamente garantidos pelo Estado, mas poderá ser por parcerias público-privado. Nós temos o Brasil tem Câmara bicameral, como chamado na ciência política, né? Você tem a Câmara Federal e o Senado. Essa PEC está em qual Câmara ou é uma proposta mista? Ou vai por... Olha, até onde nós sabemos, ela foi criada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, foi constituído um relator e um presidente da comissão, e ela deve voltar para a Câmara, não é? Nós não sabemos ainda se ela vai passar para Constituição e Justiça, né? Para a Comissão de Constituição e Justiça. Aparentemente, há uma grande chance de que eles levem logo para a plenária. Né? Levando para a plenária, isso vai ser votado com medida de urgência? Com medida de urgência, né? Isso, se os líderes concordarem, será votado na plenária, né? De acordo com os interesses dos líderes, serão feitos os destaques que os líderes acharem importante, e depois, se aprovado na Câmara, irá para o Senado, que também deverá se posicionar. Dependendo do que foi discutido no Senado, volta para a Câmara. Na Câmara também passa pela Comissão de Justiça? Possivelmente sim, mas não necessariamente, porque o que está em jogo? A PEC 32 já passou por tudo isso. Então a gente não tem ainda certeza se isso vai passar para a Comissão de Constituição e Justiça. Aparentemente, como ritualística, sim. Mas pouco será discutido porque isso já estava, de certa forma, o conjunto, aquilo que é mais forte na reforma, nessa contra-reforma, ela já estava na PEC 32 e ela passou por todos esses trâmites. Né? E essa emenda constitucional, ela está nessa discussão para a próxima semana, para o próximo dia na Câmara?
Olha, não sabemos ainda. É uma incógnita para os movimentos sociais, para os sindicatos e para a população de modo geral. Nós, até o último momento, não temos ainda colocado em pauta. O presidente Hugo Mota parece que não tem muita segurança ainda em pautar. Então, não foi pautado ainda, não sabemos. Mas uma coisa é certa, que essa PEC ela deve entrar em pauta no meses de outubro e novembro, muito provavelmente porque 2026 será ano eleitoral. Então ela deve ser pautada ou agora outubro, novembro, ou não mais será pautada neste ano. Neste ano, né? Professor Daí, e a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas, como tem pensado e discutido isso? Qual é a perspectiva sindical para essa questão, pensando no Amazonas? A associação docente, ela tem pautado por discussões, foi constituído um comitê de mobilização contra a reforma administrativa, com as entidades representativas, Sintesam, Fonasef e outras entidades, e tem se mobilizado, tem produzido entrevistas nos rádios, vídeos. Nós fizemos uma manifestação aqui no Bosque da Resistência, na entrada do campus da Universidade Federal do Amazonas. Está sendo organizado uma paralisação para esse mês ainda nacional, com uma caravana contra a reforma administrativa. A entidade também chamou uma assembleia para o dia 14, que seria importante que os professores participassem, que está em pauta exatamente a contra-reforma administrativa. Vocês recentemente fizeram uma discussão também na unidade acadêmica de Itacoatiara sobre esse tema. Qual foi aquilo que mais se observou em relação às preocupações dos docentes daquela unidade? De um modo geral, os docentes eles estão um pouco assustados e quase incrédulos que um tipo de reforma nesse sentido possa ser aprovada. A gente estava tentando explicar para eles que a proposta ela é bem significativa e que vai mexer, vai tocar de forma significativa ou de forma muito contundente na vida de todos os docentes, os que estão na ativa e os que irão se aposentar. Eles, de certa forma, estão um pouco chocados com essa perspectiva de que uma mudança na Constituição, neste momento, possa atingi-los. E isso foi colocado de forma bem explícita. Não há a menor garantia de que aquilo que foi estabelecido nos acordos, nos últimos acordos, entre o Estado e os servidores públicos da educação sejam mantidos. Isso tem criado uma sensação de insegurança e instabilidade. Principalmente aonde a universidade está, né? E que tanto tempo ficou distante, né? E em termos de ação do antes, o senhor já falou que haverá uma manifestação, dia 28 e 29, tá certo? As caravanas de outros estados estão se preparando para isso, tá certo? A associação também nacional com a estadual tem discutido, tem dado subsídio para que a gente possa também ter mais informações sobre isso, porque a proposta de emenda constitucional a gente teve acesso recente. Sim, muito recente. O que tinha era entrevistas ali, mas não diretamente. O que mais lhe chamou a atenção nesse pacote de maldade? Olha, o que mais me chamou a atenção é o ataque a um texto que nós diríamos que deveria ser algo muito excepcional, você mexer na Constituição brasileira. Então, é extremamente perigoso quando você produz uma PEC, uma lei complementar e uma lei ordinária que ataca a Carta Magna da República. Um documento elaborado com participação social das organizações, das entidades, com relatores, e você agora, a toque de caixa, você constitui uma comissão, um grupo de trabalho e produz uma mudança no texto constitucional. Isso é assustador, é assustador. Você reestrutura o Estado brasileiro. Você não está falando da União, você está falando da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Você está colocando uma PEC
mudanças e infraestruturais do Estado brasileiro, a partir de uma PEC, de uma emenda constitucional. Então, o que é mais assustador é como que você, com um grupo de notáveis, elabora um ataque tão violento à Constituição brasileira. Isso é assustador. O que está na filigrana dessas são 111 páginas, mas o que está lá é extremamente assustador. E aquele que foi acordado em 88, que foi o desejo de um modelo de Estado que ainda não completou 40 anos e que ainda está em processo de amadurecimento. Exatamente. E de repente ele há um ataque frontal. Pessoal, daí, no tempo que nós temos, gostaria que o senhor se dirigisse aos nossos telespectadores, em especial ao servidor público, aos docentes da Universidade Federal do Amazonas, e fizesse o seu apelo com relação a engajar nessa luta contra a reforma administrativa. Muito bem, é fundamental que os docentes compreendam o que está em jogo, os servidores públicos compreendam o que está em jogo. Se nós ficarmos no imobilismo, se nós não procurarmos compreender o que esta reforma, esta contra-reforma está propondo, nós seremos prejudicados em todos os níveis do serviço público, não somente em nossas carreiras, mas também como usuários do serviço público brasileiro. Então é fundamental que a gente se aproprie, que a gente se organize, que a gente participe e lute politicamente contra essa reforma administrativa. Ela prejudica o indivíduo, prejudica o cidadão e prejudica a nação brasileira. Então venha para a luta, participe, colabore, discuta, indague e fortaleça a luta contra essa contra-reforma, porque não é uma reforma, é uma destruição do serviço público brasileiro. Somente o seu compromisso, somente o seu engajamento, nós podemos derrotar aquilo que é, em todos os ataques contra a Constituição brasileira, um dos piores. E qualquer informação, você pode acessar a página do Andes, pode acessar a página da DUA, está todos os documentos ali, os camaradas que lá estão em Brasília, de plantão da Direção Nacional, estão atentos com assessoria jurídica, assessoria parlamentar, tentando captar informações e trazendo subsídios de qual a temperatura que está lá. Esperamos que no dia 28 e 29 de outubro possamos mostrar a força que tem do serviço público e dar uma resposta a esses segmentos conservadores e, na realidade, que, de alguma forma, procuram destruir o serviço público, né, através dessa reforma. Perfeito. Agradeço o pessoal daí pela sua participação. Esperamos voltar aqui novamente com mais subsídio, mais dados, porque é uma reforma, daqui a pouco vai ter várias propostas, e a gente entender isso é de suma importância. Eu que agradeço, professor, é um prazer. Faço lembrar que nós estamos aqui também dirigido pelo Jairo Ferraz, o nosso diretor da TV UFAM, que nos cedeu o espaço para que o Pauta Política pudesse trazer essa discussão. Muito obrigado, pessoal daí. Obrigado, pessoal. E vamos à luta. Vamos à luta.